Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito administrativo, autonomia e formação, sistemas administrativos de jurisdição, Estado, governo, administração pública e muito mais. As aulas são com o professor Salomão Barbosa. Muito bem, chegamos à nossa quarta aula do nosso curso de Direito, do Saber Direito desta semana. A nossa quarta aula tratará de um assunto extremamente importante para o direito administrativo. Eu me refiro ao Estado, ao governo e à administração pública. No final desta aula, teremos que estar absolutamente cientes das diferenças entre Estado, governo e administração pública. Muito bem, comecemos o nosso debate afirmando e escolhendo um exemplo concreto de Estado. Por razões óbvias, não vamos escolher a República Popular da China, não vamos escolher a República Francesa, tampouco os Estados Unidos da América. Escolheremos a República Federativa do Brasil, já que se trata de um curso de Direito Administrativo voltado para o direito administrativo brasileiro. Na verdade, nós estamos tratando da organização administrativa brasileira. Portanto, comecemos com um exemplo concreto, a República Federativa do Brasil. E esse exemplo concreto nos leva ao artigo 1º da nossa Constituição. Interessante que o artigo 1º, nós poderíamos passar várias aulas a falar somente sobre um único dispositivo da nossa Constituição. E por falar nisso, os primeiros dispositivos de quaisquer constituições são importantíssimos, porque eles nos dão informações valiosíssimas. Se um estrangeiro nos perguntasse como é o Brasil, qual é a forma de Estado, qual é a forma de governo, geralmente estas informações estão contidas nos primeiros dispositivos das constituições. E é o que ocorre com a nossa Constituição. Portanto, o artigo 1º nos dá informações valiosíssimas. Ele nos diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vejam que informações, uma simples leitura, o dispositivo ele é reduzido, é diminuto, mas quantas informações nós temos ali? Nós temos uma grande aula de teoria geral do Estado, nós temos uma aula de direito constitucional e também uma aula de direito administrativo, até porque se trata da organização administrativa estatal, no caso da nossa República Federativa do Brasil. E nós usamos a expressão República Federativa do Brasil. Portanto, nós já temos indicado a República como uma forma de governo e a Federação como uma forma de Estado. Vejam, duas informações. Nós já poderemos informar a um estrangeiro que pergunta sobre o nosso país qual a forma de governo adotada pelo Brasil, nós vamos responder a República. E qual a forma de Estado adotada pelo Brasil? A forma de Estado se diz respeito a um Estado federativo. Por isso a expressão República Federativa do Brasil. E o mais importante, que ela está situada, essas informações foram trazidas de um único dispositivo da Constituição, o artigo 1º da nossa Constituição. Muito bem, só que eu quero fazer a distinção neste momento, e é importante que se faça, do artigo 1º com o artigo 18 da nossa Constituição. Vejam o nosso caminhar. Nós saímos do artigo 1º e fomos ao artigo 18. O que existe entre o artigo 1º e o artigo 18? Vejam a mudança de título. A distinção do artigo que trata o artigo 1º e do que trata o artigo 18. Eu já posso nos encaminhar para a discussão no sentido de que uma coisa é a República Federativa do Brasil e os seus componentes. Uma outra coisa é como esta República Federativa do Brasil está organizada sob o ponto de vista político, organizacional, administrativo. É como se falasse assim, uma coisa é o que é um aparelho de informática, equipamento de informática, o que ele é. Outra coisa, como ele está formado, existe um HD, quais os seus componentes, o que ele é e como ele é formado. Claro, no artigo 18, sobre o ponto de vista político, administrativo, organizacional. E aí,
meus caros telespectadores, percebam a diferença, portanto, entre o artigo 1º e o artigo 18. Quem está contido no artigo 18 e que não está contido no artigo 1º? Quem foi indicado no artigo 18 e que não foi mencionado no artigo 1º? Ao que me parece, no artigo 18, nós temos que a República Federativa, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, compreende os estados, compreende o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. E no artigo 1º da nossa Constituição, nós temos os chamados entes da federação, nos quais nós temos a indicação, até foi dito que eles são indissolúveis, né? Um café solúvel e indissolúvel, o café não se desfaz, é indissolúvel. Aqui, né, eles são indissolúveis. Então, portanto, nós temos os estados, os municípios e o Distrito Federal no artigo 1º, e no artigo 18 nós temos a inserção da União. Vejam que interessante. E aí já começam as divergências. Eu sempre digo, que bom que existam as divergências. Já foi dito que toda unanimidade é burra. Então, vamos colocar uma expressão no sentido de que temos que debater a pergunta que não quer calar. Ou seja, a União é um ente da federação. Uma coisa, os entes são os entes indicados no artigo 1º. Outra coisa são os componentes, como esta República Federativa do Brasil se organiza sobre o ponto de vista político, administrativo. Aí sim compreende a União. Exatamente neste contexto, nós podemos falar das competências privativas da União. Imaginem vocês que não, que são habitantes de um determinado município no país, e aí nós temos a informação. Será que seria possível ou existente, à luz da nossa Constituição, digamos, ou a embaixada do município de Olinda perante a ONU em Roma ou em Washington perante os Estados Unidos da América? Seria possível a embaixada do município do Rio de Janeiro em Paris, na França? Aí nós temos a informação. É competência privativa da União manter as relações diplomáticas. Por isso, nós temos as nossas representações diplomáticas organizadas e mantidas pela União. Os nossos diplomatas são, em princípio, agentes públicos, agentes políticos da União. Então, não existe uma embaixada do município de Araraquara, em São Paulo, junto a Portugal, na cidade de Lisboa. Mas vejam, isto não quer dizer que nós não tenhamos nas relações diplomáticas a denominada paradiplomacia. Parece, mas não é. Como assim? Exemplo, nada obsta que um presidente da República convide um governador, convide um prefeito, convide um grande empresário, para que nessa viagem, se forem assinados tratados, se forem divulgados aí, do ponto de vista de um crescimento turístico, aquela região, nada impede que eles também participem. Mas vejam, as representações diplomáticas cabem à União. Portanto, nós temos bastante ciência e consciência do artigo 1º em face do artigo 18. No artigo 18, já uma ideia conclusiva, nós temos a presença da União, da expressão União, que não está contida no artigo 1º. Falemos sobre uma rápida evolução histórica no nosso Estado, contexto de Estado. É claro que nós podemos explicar o Estado, debater o Estado, sob o ponto de vista da ciência política, importantíssimo, sobre o ponto de vista da história, sobre o ponto de vista da sociologia, sobre o ponto de vista da antropologia. É claro que nós vamos nos ater aqui a tratar o Estado sobre o ponto de vista jurídico e voltado para o direito constitucional e voltado para o direito administrativo. Nessa ordem. Mas nós não podemos deixar de considerar, para que nós possamos compreender, eu sempre digo compreender, onde nós nos situemos, onde estamos situados. Não adianta falar em Estado sem debater com os senhores a respeito do surgimento das organizações humanas e as suas sucessões. Como
como assim? Veja, é do ser humano a nossa tendência de nos agruparmos socialmente. Em princípio, nós não somos um Robinson Crusoe da vida, nós não vivemos numa ilha isolada. Então, é do ser humano essa tendência de sermos gregários, de nos agruparmos, de nós formarmos comunidade. A primeira comunidade é a comunidade familiar, o seio da família. Depois, a participação em determinado outro ambiente importantíssimo é a escola. O outro ambiente é o ambiente de trabalho. Nós temos grupos sociais do qual nós participamos e ao qual nós aderimos, por vontade própria ou não. Mas isso é típico do ser humano, exatamente a palavra ser humano, né? Porque nós somos humanos. E aí, essa necessidade de um maior agrupamento dos grupos sociais faz com que surja aí a noção de Estado e aí uma importante visão do professor Alexandre de Moraes, quando ele diz, olha, o Estado é resultado de uma lenta, de uma gradual evolução, vejam a ideia evolucional do Estado, mas uma evolução organizacional de poder. Falar em Estado é falar sobre poder, é falar sobre o exercício do poder. Não se pode dissociar o Estado do poder e do exercício do poder. Já foi dito no nosso curso que o Estado é poderosíssimo. É interessante, eu já lhes disse, nós não podemos tocar no Estado, mas ele me faz parar numa faixa de trânsito, ele me faz parar os tributos. Eu posso tocar no elemento humano do Estado, servidor público, eu posso tocar num bem público, num veículo oficial, numa viatura, mas eu não posso tocar no Estado como um ente abstrato que ele é. Mas ele é poderosíssimo. E veja, falar de Estado, disse eu, é falar trazendo aí o ensinamento do professor Alexandre de Moraes, no sentido que se trata aí de uma lenta e gradual evolução organizacional de poder. Porque falar em Estado é falar sobre organização, é falar sobre poder. Ok? Muito bem. Existem algumas teorias que a doutrina nos traz a respeito da existência do Estado. Melhor dizendo, que justificam a existência do Estado. Vamos citar o pensamento de alguns autores, claro que em nenhum momento ela é exaustiva, porque, como lhes disse, falar sobre Estado, nós teríamos que ter várias aulas de antropologia, de sociologia jurídica, de ciência política. A ciência política trata versa muito sobre o Estado e deve versar, deve tratar. Mas algumas teorias que justificam a existência do Estado. Hobbes, quando legitima o Estado pela criação do mais forte, a famosa posição hobbesiana, legitima-se a criação do mais forte. E isso é natural. Naturalmente, nós escolhemos os mais fortes. O mais forte não é aquele que tem a maior força física. O mais forte pode ser o contexto de um líder. O mais forte é o contexto até em um grupo social, qualquer grupo que nós participamos, naturalmente surgem os líderes. É o surgimento natural do líder. Ele pode se expressar de uma forma mais clara a sua opinião, ele pode se sobressair dos outros, não porque ele seja melhor ou pior, mas ele tem uma capacidade natural de se expressar melhor, de tentar reunir qual é a vontade daquela comunidade. Isso é natural que ocorra. Nós temos a visão também de Rousseau, nós temos a visão de Kant, são chamados, né, os pactualistas, que nós temos, na verdade, o Estado existe porque há um grande pacto social. E o que seria esse pacto social? São laços jurídicos, sociológicos. É uma ideia de um toma lá da cá? Sim, é um pacto. Olha, Estado, eu te legitimo como mais forte, mas você vai me dar segurança jurídica, você vai me dar uma segurança patrimonial. Eu te remunero, porque a atuação estatal é cara, não é barata. Que eu diga aí as despesas públicas. Então, eu vou te remunerar com pagamento dos tributos, com pagamento dos impostos, mas em troca eu quero segurança jurídica, eu quero a segurança patrimonial e eu quero, antes dessas duas, minha segurança física. Isso é bastante interessante, né? Santo Agostinho, né, foi um grande justo filósofo, mas também foi um santo, né? E
ele consubstanciava a chamada vontade divina. É como se eu dissesse assim, olha, o Estado existe porque Deus quer assim. Porque na maioria das religiões, na sua quase totalidade das religiões, se busca a chamada pax, com P-A-X em latim, a chamada paz social. E essa paz social se traduz com o amor, a ausência de violência, a ausência de desavenças, a ausência de guerras. Então, é um ideário religioso? É uma vontade divina? Então, nada melhor do que nós termos um regente para exatamente ser o grande condutor dessa vontade divina, que é a obtenção da paz, a existência do amor, a existência da ausência de guerra, né? A inexistência de guerra. É interessante essa visão. Aliás, uma vez eu ouvi, tive uma homenagem que eu faço ao professor J.J. Calmon de Passos. Uma vez eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar e aí dizia ele, olha, o direito, na verdade, é uma posição, ele é um grande filósofo, né? Ele dizia assim, o direito só existe onde há, por incrível que pareça, onde há o desamor, onde há a guerra, a desavença, a discórdia. Dizia ele, onde há o amor, onde há a pacificação das relações sociais, em princípio não haveria necessidade de existir o direito. É algo para que nós possamos refletir. Ele diz que o direito exige para pacificar, onde existe a divergência, a briga, a pelenga, o ódio, a discórdia. Onde existe apenas o amor, não haveria necessidade do direito. Vamos refletir sobre isso. Chegamos à visão de Platão, de Aristóteles, de Hegel, como se diz. Sabe por que o Estado existe? Na visão deles, claro, estou sendo absolutamente sintético em relação à posição deles. Palavras comuns na sua visão. O Estado existe por uma necessidade moral. Claro que, como nós vimos, não é a sua moral pessoal, dos nossos parentes, cada uma tem a sua. É uma necessidade que tem a sociedade como um todo. E também uma visão de pacificação social. O Estado existe por necessidade moral. Interessante, vejam, eu sempre digo, essas visões não devem ser interpretadas de forma isoladas. Elas devem ser interpretadas de forma que se entrelaçam, cada uma delas. Não há falar em uma visão, principalmente na doutrina, principalmente no meio acadêmico, principalmente numa ciência, numa posição isolada que não se comunica. Não é isso. A ciência e o ensinamento não cresce dessa forma. Ela cresce sempre interrelacionando aí as visões dos vários autores. Muito bem, vamos tentar definir o Estado e aí vamos utilizar do pensamento de alguns dos autores do nosso direito. Um deles, o primeiro que eu trago para vocês, é a posição de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda diz, olha, é um conjunto, e vamos prestar atenção na palavra, na expressão conjunto. Um conjunto pressupõe que os seus componentes sejam harmônicos. Não há falar em um conjunto cujos componentes sejam desarmônicos. Não, porque senão nós iríamos ter a ruína do contexto do conceito de conjunto. Mas dizia ele, é um conjunto de todas as relações entre os poderes e os indivíduos, ou daqueles entre si, né? Ou seja, entre os poderes públicos, melhor dizendo, entre os poderes públicos e os indivíduos, ou daqueles entre si. É aquela visão de que o Estado está presente na família, o Estado está presente na nossa residência, o Estado está presente numa sala de aula de um curso de direito, mesmo sendo proferido por uma instituição particular de ensino. Como assim, professor Salomão? Veja, primeiro nós temos que ter em mente a declaração de validade jurídica daquele curso de direito. Eu estou me referindo ao reconhecimento
conhecimento jurídico. Em todos os diplomas do curso do bacharel em Direito neste país, atrás, ou mesmo na frente, mas geralmente atrás, nós temos a informação a respeito do decreto que deu validade jurídica, um decreto do presidente da República que reconheceu aí a validade jurídica àquele curso de Direito. Se não houver esse decreto, foram 4, 5 anos aí que não teriam validade jurídica nenhuma. Então vejam como o Estado está presente. O Estado está presente quando nós entramos numa farmácia. Quando a legislação das farmácias exige a presença do farmacêutico. O Estado está presente numa academia, quando ele exige a presença do educador físico, quando ele exige a presença do profissional de educação física. As necessidades aí das especializações da medicina, os cursos de especialização, etc., etc., para o exercício de cada uma das especialidades da medicina. Muito bem, temos também a posição do professor Eli Lopes Meirelles, o nosso grande administrativista clássico do direito administrativo, em que ele diz, olha, uma definição jurídica precisa, simples, mas completa. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Na verdade, nós demos já a classificação, a natureza jurídica do Estado. É muito comum, eu percebo isso com todos os meus alunos, a necessidade que o aluno de direito tem que sair de uma sala de aula ciente da natureza jurídica. Se não souber a natureza jurídica, é porque parece que a aula não foi bem compreendida. Sim, é importante saber, mas que isso não seja apenas uma informação, como se diz, mais uma decoreba, mais uma informação que você tem ali, que quando sai da porta da sala, já se esquece. Não, mas vamos compreender, portanto, essa personalidade jurídica de direito público interno. É de direito público interno, mas pode também ser de direito público externo. Como você considera o Estado? É a República Federativa do Brasil sob o ponto de vista, sob o plano do direito interno ou sob o plano do direito internacional público? Sobre o plano do direito internacional público, a República Federativa do Brasil seria uma pessoa jurídica de direito público externo, da mesma forma que são as organizações internacionais, da mesma forma que são os outros Estados. Portanto, é pessoa jurídica de direito público interno, mas pode ser também pessoa jurídica de direito público externo. Muito bem, mas falemos agora na atuação nos campos do direito público e do direito privado. Repito o que nós já debatemos aqui. O Estado tem uma personalidade única de direito público, ainda que ele atue tanto nos dois grandes ramos do direito, tanto no direito público quanto no direito privado. Mas o Estado sempre tem a personalidade única. Caiu por terra aquela informação a respeito de que o Estado, por atuar tanto no campo do direito público quanto no campo do direito privado, ele teria uma dúplice personalidade. Não, isso não é mais sustentado pela doutrina. Hoje, o entendimento majoritário é no sentido que nós temos uma personalidade única e de direito público, sempre de direito público, ainda que ele possa atuar nos dois grandes ramos do direito público ou no direito privado. Muito bem, mas vamos dar continuidade às chamadas duas grandes qualidades do chamado Estado constitucional. Mais uma vez na visão do professor Alexandre de Moraes, quando ele faz a distinção entre Estado de Direito e Estado democrático. Vejam, duas expressões isoladas. Estado de Direito e Estado democrático. Eu ainda não as mencionei de forma conjunta. Eu ainda não as mencionei a expressão Estado democrático de direito, de forma proposital. Por quê? Porque nós sabemos que no Estado de Direito nós temos essa expressão jurídica, por demais conhecida, nós temos a denominada supremacia da legalidade. Algumas expressões em língua inglesa, em língua francesa, em alemão, que nós mencionamos apenas para que nós possamos compreender. Aliás, o uso de expressões em língua estrangeira,
no meio acadêmico, vejam, nós temos um princípio no meio acadêmico. O princípio é privilegie o vernáculo. Privilegiar o vernáculo é, se possível, utilize as palavras em língua portuguesa. Se existirem em outras línguas, muito bem, mas se você tem o correspondente em língua portuguesa, nós temos esse princípio na academia, em trabalhos acadêmicos, de privilegiar o uso do vernáculo. Só que, às vezes, principalmente no direito, nós temos expressões que traduzem exatamente o sentido jurídico, a chamada semântica jurídica. Exemplo, no direito penal, in dubio pro réu. Essa expressão in dubio pro réu eu posso mencionar aqui, como posso mencionar para um estudante lá na Malásia, um estudante malaio, um estudante em outro qualquer país do mundo, porque ele vai entender. E veja, não preciso saber falar malaio, né? Ele vai entender o que é in dubio pro réu. E aí, no nosso direito administrativo, nós temos a expressão the rule of law, do direito inglês. Nós temos a expressão état légal do direito francês, Rechtsstaat do direito alemão e a expressão always under law do direito norte-americano. Interessante, o direito norte-americano. Na Suprema Corte americana existe uma expressão, né, quem tiver oportunidade ou então pelo menos veja aí, consigo aí a fotografia do prédio da Suprema Corte americana. Aí tem uma expressão lá em inglês. Equal justice under law. Equal justice under law. Seria o primado da lei, né, exatamente, mas sobre o aspecto da igualdade. Né? Isso é bastante importante. Né? Muito bem, vejam, agora vamos debater a expressão Estado democrático de direito. E aí nós incluímos a palavra democrática entre o Estado e direito. Isso nós já debatemos no sentido de que, aí sim, essa norma, essa manifestação do Estado legislador, ela é proveniente de normas democráticas. Quando se introduz a expressão democrática, significa que é mediante eleições livres, periódicas, justas, não censitárias, diria eu, bem organizadas pelo povo e, além do mais, vejam, Estado democrático de direito, digo que talvez a característica mais moderna de um Estado democrático de direito é o respeito pelas autoridades públicas dos direitos e garantias fundamentais. Não há falar hoje em um Estado democrático de direito no qual as autoridades públicas não respeitem os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, os direitos e garantias fundamentais não podem ser, como se diz, letra morta na Constituição. Né? Eu, como cidadão, posso até, digamos, não respeitar um direito e garantia fundamental, o que posso vir a ser punido e regularmente punido. Agora, o pior é o desrespeito por uma autoridade pública. Aquela história, tem que dar o exemplo? Muito mais do que o exemplo. Porque senão, você olha, Estado, eu estou de olho em você, eu deixei você existir, eu deixo você existir. Eu vou permitir que você viole o meu direito de propriedade. Como assim, professor, violar o seu direito de propriedade? Sim, o Estado pode violar o nosso direito de propriedade. Como assim, professor? Me dê um exemplo que eu não estou entendendo. Veja o que a nossa Constituição diz. É garantido o direito de propriedade. No seu inciso seguinte, o 23 e 24 do artigo 5º, que, aliás, eu sempre digo, não é qualquer artigo, é o artigo, diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. E o que é atender à sua função social? Atender à sua função social é eu estar na minha propriedade, claro, sempre pressupondo a observância do devido processo legal. E aí o Estado, por uma necessidade pública, resolve construir um hospital ou uma escola na minha residência. Claro, estou pressupondo daquela necessidade que não exista ao lado
que eu não tenha uma área pública, que o Estado poderia já se utilizar da área pública ao invés de atingir a minha propriedade, porque é sabido, se eu tenho do lado da propriedade um terreno público, por que o Estado vai escolher a minha propriedade se ele pode construir uma escola, um hospital ali do lado, numa propriedade que já é sua? Porque, bem ou mal, a intervenção do Estado na propriedade não deve ser a regra geral, até porque ele está respeitando o meu direito à propriedade. Só que nós sabemos que desde Napoleão e todas as suas consequências, nós sabemos a propriedade deve atender a sua finalidade social, o fim social. E atender o fim social é construir uma escola, é construir um hospital na minha residência, ainda que eu não queira. É claro que eu serei indenizado. A indenização há de ser justa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma indenização justa é aquela que, com aquela remuneração, eu possa exatamente adquirir uma outra propriedade. Muito bem, dando seguimento ainda, falemos agora em uma outra característica aqui, e digamos, de um Estado. Quais são os chamados elementos originários e elementos indissociáveis do Estado? O primeiro é aquele, né, do qual nós participamos de uma forma muito efetiva. Pelo menos deveremos participar. O povo, eu estou me referindo ao componente humano. Um outro elemento é o elemento denominado elemento espacial ou territorial. É a base física, né, do Estado. E vejo a questão da delimitação de fronteiras. Vejo a dificuldade que alguns povos têm, porque as suas fronteiras, você não tem um espaço físico reconhecido, juridicamente reconhecido, como território. E um terceiro elemento, esse meu sinal, de um grande maestro, de um regente, dos dois últimos, os dois citados. Eu estou me referindo ao governo como elemento condutor do Estado, o elemento que detém e exerce esse poder absoluto de autodeterminação e de auto-organização. Vejam que interessante que é esse elemento condutor. Isso na doutrina é muito importante, até porque nós estamos também diante de uma grande evolução constitucional em relação a isso, né? Do exercício da soberania, né? Quem exerce a soberania, a auto-organização, isto é emanado do povo? Sim, todo poder emana do povo, em seu nome é exercido. Mas nós entregamos para alguém esse exercício do povo. Eu disse, olha, Estado, eu estou te observando, eu entreguei grande parcela de responsabilidade a você. Tome conta bem disso, porque eu não tenho condições de, ao mesmo tempo, de prestar a segurança, saúde por meus próprios meios. Muitas das vezes, então, nós precisamos da intervenção estatal. E aí também, até para já terminar a questão do Estado, nós sabemos a teoria clássica de Montesquieu diz respeito aos poderes do Estado, traduzido lá no Espírito das Leis da sua obra famosa, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu já tive a oportunidade de comentar que talvez tenha acontecido uma má tradução da língua francesa para a língua portuguesa. Na verdade, Montesquieu nunca quis falar na separação. Essa palavra separação dá uma ideia de isolacionismo, uma ideia de algo estanque, que não se compreende, não se interrelaciona. Ao contrário, os poderes se interrelacionam. Já comentei aqui, usa a expressão, não tem a teoria dos vasos comunicantes, então tem a teoria dos poderes comunicantes. O presidente da República, quando indica um nome de alguém para compor o Supremo Tribunal Federal e esse nome há de ser aprovado pelo Senado Federal, você tem os três poderes comunicando-se. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, é melhor nós utilizarmos a expressão equilíbrio entre os poderes. A expressão em língua inglesa, checks and balance, da língua francesa de Montesquieu, do seu original, le pouvoir, arrête le pouvoir. Arrête em francês não apenas não é o sentido de parar, mas no sentido de condicionar. Um poder condiciona a atuação do outro, um poder limita a atuação do outro. E essa limitação, este condicionamento não é ofensivo ao artigo 2º da Constituição, que diz respeito à harmonia dos poderes. Não, jamais. O fato de condicionar não quer dizer que eu estou violando a independência e a harmonia dos poderes. No direito brasileiro, o uso de uma expressão em língua portuguesa, os chamados freios e contrapesos. Aquela ideia daquela balança,
na feira, que nós compramos 1 quilo de batata, 1 quilo, né, de uma fruta, e aí a balança vai, você tem que colocar um peso ali para equilibrar. Quando se chega ali naquela igualdade ali, nós temos o que é equivalente a 1 quilo ou não. Essa igualdade, essa atuação, por isso se diz, são os freios e contrapesos da atuação dos poderes. Muito bem, e agora nós temos condições de passarmos para o nosso primeiro teste de conhecimento, nosso primeiro quiz da nossa aula de hoje. Vejamos a pergunta. No que concerne à organização administrativa brasileira, a República é forma de Estado. A Federação é forma de governo. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios apenas. No que concerne à organização política administrativa, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Vejamos a resposta. A linha D. No que concerne à organização político-administrativa, ela está compreendida pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e os municípios todos autônomos. Muito bem, damos continuidade, portanto, aqui ao nosso tema, né? Falemos agora no nosso segundo ponto que diz respeito ao governo. E aí nós poderemos definir o governo sobre vários aspectos, mas a doutrina clássica do direito administrativo, no caso o professor Eli Lopes Meireles, vai tratar do governo sobre o sentido formal, como aquele conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Apenas isso, professor? Sim, perfeito. Apenas no sentido do conjunto de poderes e órgãos constitucionais. E por que constitucionais? Porque a previsão, o embasamento da previsão destes órgãos está na Constituição. As constituições prevêem exatamente os denominados qual é a estrutura dos 3 poderes. O sistema do poder legislativo no Brasil, sob o ponto de vista da representação federal, é bicameral ou é unicameral? É composto por uma Câmara dos Deputados e de Senado Federal? Portanto, a resposta ela é bicameral. E onde nós estamos trazendo isso? Da minha cabeça, não, da Constituição Federal, que trata da estrutura e nos indica os chamados órgãos constitucionais. Mas nós temos também um sentido material, no sentido de um complexo. O governo é um complexo de funções estatais básicas. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é qual o seu funcionamento, como ele serve para quê. Aí já vem um outro sentido, que é o sentido operacional. O operacional diz respeito a uma condução política. Lá vem as minhas mãos aqui como se fosse um grande maestro, um grande regente. A condução política dos negócios públicos. Vejam que eu me utilizei da expressão política, que eu sempre digo nas minhas aulas. A palavra política deve ser aqui compreendida no sentido grego da palavra. E o que é o sentido grego da palavra? Significa no sentido da administração da cidade-estado grega. Vale dizer, da polis grega. Por que isso? Porque os gregos eram excelentes administradores. Se falar, veja a expressão política, vem da palavra grega polis. A política industrial, a política da seguridade social, que são políticas públicas. Mas de si eu falava sobre os gregos. Os gregos exerciam aí a política de uma forma bastante clássica da palavra, porque eles declaravam guerra entre uma cidade-estado grega e outra. Eles comercializavam, eles exerciam, mandavam embaixadores entre umas e outras. Exerciam plenamente aí a administração da polis grega, é uma administração pública, por isso a expressão polis até hoje é utilizada no sentido de uma administração pública, no sentido de voltado aqui a uma atuação estatal. Mas aí nós poderíamos ter um ponto comum das duas definições, sobre o aspecto formal e seu aspecto material e o sentido operacional. Olha, é uma expressão política de comando, sim.
Governo traduz uma expressão política de comando, mas não é um comando ditatorial, não é um comando despótico, não é um comando de um ditador. Os governantes não devem ser ditadores, mas é um sentido que os integrantes do governo devem ser proativos, devem tomar iniciativas, devem fixar os objetivos do Estado. Vejam que eu estou utilizando agora da expressão do Estado. Os governantes devem fixar os objetivos do Estado e devem manter a ordem pública vigente. Ai do governo que não consegue manter a ordem pública vigente. Essa expressão ordem pública vigente não é nova. Essa expressão não surgiu há 3 anos na greve dos caminhoneiros neste país. Todas as pessoas começaram a falar na expressão ordem pública vigente como se fosse eureka, novidade. Ela sempre existiu no direito administrativo brasileiro no sentido de se manter a ordem pública vigente, porque esse governo precisa manter a ordem pública vigente, porque se não conseguir manter, nós, cidadãos, de alguma forma ou outra, manteremos. E aí os aspectos da desobediência civil, os aspectos ainda uma total, o caos, a palavra caos, né, não é salutar para nenhuma democracia. Nós sabemos disso. Muito bem. E aí nós temos a atuação desse governo mediante a prática de atos de soberania, ou pelo menos de atos de uma autonomia política na condução. Veja a expressão aqui, né? A condução, sou um grande maestro na condução dos chamados negócios públicos. Muito bem, agora vamos falar sobre a administração pública. Vejam que o início da nossa aula de hoje falamos sobre Estado, passamos ao debate sobre governo e agora iniciaremos a tratar da administração pública. Administrar, no seu sentido lato, nada mais é do que gerir interesses. A todo momento nós estamos gerindo interesses. Quem está me assistindo agora está também se administrando. Como assim? Eu estou aqui, eu estou assistindo, poderia estar em uma outra situação de vida. Nós sempre fazemos uma escala de valores na nossa vida. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou me divertir, agora vou praticar uma atividade física, agora eu vou viajar. Portanto, administrar é gerir interesses. E a administração pública gera interesses da coisa pública, da chamada res pública. E aí nós temos a administração pública gerindo. E aí o substantivo gestão, veja as expressões mais modernas que nós estamos utilizando. Gestão, gerir, gerente, gestão estratégica. Né? Isso não deve, está na hora da administração pública se utilizar de princípios da administração. É claro que aí, veja, em alguns estados não se fala mais de secretário de Estado, sim gerente de Estado da habitação, da segurança, etc., etc. A utilização da expressão gerente, né? Como um grande gestor. Né? Na gerência se pressupõe uma coparticipação. Né? E outra coisa que nós devemos sempre considerar é exatamente os 4 âmbitos de atuação, 4 esferas de atuação aqui da administração pública. Quais são essas 4 esferas? Eu me refiro à esfera federal, à esfera estadual, à esfera municipal e à esfera distrital. O habitante, o estudante de direito do Distrito Federal, eu sempre digo, olha, nós temos que dar importância ao Distrito Federal, porque muitas vezes a Unidade Federal do Distrito Federal ela é esquecida. Por exemplo, nós não temos a referência da expressão aí numa súmula vinculante da administração federal, estadual, municipal e distrital. Não tem a expressão distrital. Vejam, são os artigos aqui da Constituição 103A e o 102, parágrafo 2º. Você tem a expressão administração federal, estadual, municipal, mas não tem a expressão distrital. Isso quer dizer que uma súmula vinculante não se aplique no âmbito do Distrito Federal? Jamais. Existem várias formas de interpretação do texto legal. A hermenêutica nos dá estas informações. Então, nós temos um método de interpretação literal, gramatical. Não é esse, porque se nós fôssemos aplicar, nós não poderíamos
considerar que o Distrito Federal poderia ser objeto aí de um efeito vinculante em uma ação direta de inconstitucionalidade, porque literalmente não tem expressão distrital. Não é esse o método de interpretação que nós utilizaremos. Utilizaremos o método de interpretação sistemático, sistêmico. Não é crível, não é aceitável que não se aplique as regras aí da repercussão geral no Distrito Federal, ainda que não se tenha expressão distrital. É isso que eu sempre coloco aqui no sentido exatamente do uso da expressão aqui sobre o Distrito Federal, né, que deve ser sempre mencionado. Muito bem. O que mais falaríamos sobre a administração pública? Nós temos o conceito formal, que não é apenas o conjunto. Vejam, nós temos que ter a ideia que a administração pública é um grande instrumental. É um instrumento, veja bem, que dispõe quem? Que dispõe o Estado para exatamente dar cabo aos objetivos do governo. Os governantes se utilizam de um aparato instrumental, e aí que deu uma ideia que os governantes são transitórios, os governantes são passageiros. O Estado não, o Estado é permanente, o Estado é perene, ele não poderia deixar de existir, pelo menos enquanto considerarmos a necessária existência do Estado. Portanto, se nós quisermos resumir, nós poderíamos afirmar que, vejam, a administração pública é um instrumental, é um instrumento que os governantes utilizam para alcançar os objetivos do Estado. Então, vejam, a administração pública ela é utilizada, o Ministério da Saúde realiza uma campanha nacional de vacinação. A necessidade, aí vem, por que o brasileiro não está mais se vacinando? Então, nós temos que melhorar a campanha de conscientização da vacina. Então, vejam, a administração pública se utiliza de todas as do Ministério da Saúde, se utiliza dos vacinadores, dos médicos, para o quê? Implementar uma política pública de saúde pública. E veja que, na verdade, é um objetivo do Estado. Então, a administração pública tem esse ideário de ser um instrumento, ela é utilizada. O Ministério das Relações Exteriores, as pretensões da política externa do Brasil, elas são postas e utilizadas pela administração pública e por intermédio das nossas embaixadas, por intermédio da atuação dos nossos diplomatas. Vejo que sempre é uma ideia de instrumentalidade da administração pública que não se confunde com o governo, porque os governos é composto, os governantes eles são passageiros que não se confunde com a ideia do Estado. Esse é permanente, esse é inerente. Portanto, a administração pública ela é utilizada, é um instrumental que é utilizado para pôr em prática as políticas públicas do governo, que são exatamente o ideário do Estado. E com isso nós chegamos ao momento de mais um teste de conhecimento. Vamos passar para o nosso quiz. No que toca ao governo, em sentido formal, compreende o conjunto dos poderes e órgãos constitucionais. No sentido material, não se trata de um complexo de funções estatais básicas. A manutenção da ordem pública não é relevante ou nenhuma das assertivas anteriores. Vamos consultar a resposta? É a linha A. Em sentido formal, compreende o conjunto dos poderes e órgãos constitucionais. Veja, no que toca ao governo, nós falamos governo, não falamos em Estado aqui, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Muito bem, continuamos com a administração pública. Vejam que interessante aqui duas expressões. A administração pública com A e o P maiúsculos e a administração pública com A e o P minúsculos. Isso tem importância na doutrina do direito brasileiro? A resposta é positiva. É uma simples convenção? Sim, é uma simples convenção, mas em uma aula técnica, em um curso técnico, em uma informação técnica, se possível, observemos essa convenção, uma convenção doutrinária. Mas é importante que se diga que a administração pública com A e o P maiúsculo
A origem disso é a posição do professor Eli Lopes Meirelles, que foi adotada pelos doutrinadores subsequentes. Exatamente porque em trabalhos acadêmicos, em um trabalho de final de curso, quando nós lermos a administração pública com A e o P maiúsculo, o contexto, o significado é que se trata de entidades e órgãos administrativos. A e P maiúsculo da administração pública, o contexto é de entidades e órgãos administrativos. Quando nós tivermos a administração pública com A e o P minúsculos, o significado é outro. O significado é de uma função ou atividade administrativa. Portanto, quando nós quisermos referir a função, o elemento finalístico, o elemento teleológico, escrevamos a administração pública com A e o P minúsculos. Quando quisermos referir a entidades e órgãos administrativos, escrevamos a administração pública com A e o P maiúsculo. É uma convenção, mas, se possível, adotemos essa convenção. Mas aí voltemos ainda para que fique mais claro ainda, que fique mais coerente o nosso pensamento, a definição de administração pública, também no seu sentido formal e no sentido material. Nós já antecipamos um pouquinho, nós já demos a ideia da instrumentalização da administração pública, mas vamos compreendê-la melhor? No seu sentido formal, trata-se no conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Vejam que eu já estou me utilizando da expressão governo. Portanto, aí, no conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Qual o atual objetivo do governo atual? Como ele vai se utilizar? Qual é o aparato, qual o instrumento que ele se utiliza? A administração pública. Nós temos também o seu sentido material, a matéria, o conteúdo das funções necessárias aos serviços públicos em geral. A matéria, se trata o quê? A administração pública vai cuidar de quê? Quase de tudo, né? E vejam, nós podemos fazer uma síntese, uma visão global do seu sentido formal e do sentido material, no sentido de ser todo o aparelhamento. E essa ideia de aparelhamento nos dá uma ideia de instrumentalidade, que a administração pública é utilizada como um instrumento, todo o aparelhamento aí do Estado pré-ordenado, organizado, estruturado, mas visando o quê? Visando exatamente a satisfação de uma necessidade coletiva. Não é a tua necessidade individual, não é do nosso parente de forma individualmente considerada, é uma necessidade de âmbito coletivo, que suplanta a nossa necessidade individual. Como assim? É o exemplo que eu lhes dei há pouco da desapropriação. Eu quero ficar incólume na minha propriedade. Eu não quero que ela venha a sofrer uma intervenção do Estado. Eu não quero que o meu veículo em uma rua, havendo necessidade pública, o policial possa utilizar do meu veículo, ainda que eu não permita, para perseguir um autor da infração penal. Eu não quero que amanhã o meu jardim, o meu quintal possa ser utilizado como um local até de, infelizmente, uma tragédia de colocação de corpos, etc. Eu não quero isso, mas você vai ter que suportar isso. Ou seja, a minha necessidade individual não se confunde com a necessidade coletiva. E aí que entra o Estado, né, para gerir isso, exatamente dessa intervenção do Estado, exatamente na propriedade. Mas sempre, sempre a satisfação de uma necessidade coletiva, nunca individual. Se a necessidade individual coincidir com a necessidade coletiva, perfeito, ótimo. Muito bem, qual é a natureza da administração pública? Existe uma expressão em latim que tem a mesma grafia,
da língua portuguesa. Eu me refiro ao munus público. O munus público é um encargo para quem exerce. Eu tenho certeza que muitos dos senhores já foi convocado para participar nas eleições como mesário, como presidente de uma mesa receptora de votos. Vocês exerceram um encargo público, um munus público. Aliás, foram servidores públicos durante o exercício daquele encargo público. Vejam, é muito mais o munus público, é muito mais o cuidado que nós temos com os nossos objetos pessoais, é muito mais com o que nós temos como proprietário, que nós somos proprietários. Eu posso ter 20 aparelhos de celular e se utilizar apenas de um deles. A administração pública não deve adquirir 30 ou 10 tomógrafos computadorizados e deles se não se utilizar. Quando nós sabemos a necessidade dos tomógrafos computadorizados nos hospitais, se ela demonstrou a necessidade de utilização de aquisição, por que não está utilizando? E aí, diferentemente da natureza privada, aqui a natureza pública sempre há de ser justificada essa utilização. Ou seja, sempre um dever de conservação, de aprimoramento dos bens, dos serviços e, claro, sempre o interesse da coletividade. Jamais o interesse privatístico pessoal do governante, sim o interesse da coletividade. E com isso nós podemos chamar a mais um teste de conhecimento, nosso quiz. Vejamos a pergunta. Referentemente à administração pública, é correto afirmar: A. Não é hierarquizada. B. Sua natureza não traduz um munus público para quem a exerce. C. Consubstancia um instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. E a linha D. Não se compõe de entidades e órgãos administrativos. A linha C, consubstancia a administração pública, consubstancia, portanto, um instrumental. É um instrumento de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. Veja que em uma única frase nós temos Estado, governo e administração pública. Essa expressão eu acho que consegue bem sintetizar a nossa aula de hoje, que aqui termina. Nos vemos em breve. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.